Crianças, na última aula nós começamos a falar sobre análise combinatória e falamos sobre o princípio fundamental da contagem, que na verdade vai ser o raciocínio norteador por trás do conteúdo, certo? E falamos sobre algo que nós vamos usar mais para operar, que é o conceito de fatorial, né? Agora a gente vai entrar definitivamente nas partes, por assim dizer, de análise combinatória e vamos começar com permutações, que acredito eu ser o mais fácil de entender, né? Como eu tinha dito na última aula, é bem simples, é bem fácil de entender, não tem nenhuma dificuldade assim, tanto na fórmula quanto no conceito. Eu não vou me alongar tentando demonstrar, tentando explicar para vocês por que aquilo funciona, principalmente quando a gente for falar de permutações com repetição, tá? Até porque é razoavelmente simples e já está descrito aí na apostila. De qualquer forma, se você não entender, não se convencer de que aquilo funciona, você só precisa decorar a fórmula, que, como eu já falei, é bem simples. Então vamos começar aqui com permutações. O que são permutações? O melhor exemplo que eu gosto de usar para falar de permutações são os exemplos de anagrama. Para quem não sabe, anagrama, né, um anagrama são as diferentes formas que eu posso dispor as letras de uma palavra. Por exemplo, boi, né? Eu posso fazer um anagrama com as letras da palavra boi, eu posso fazer esse outro anagrama aqui, ó. Quantos anagramas são possíveis com as 3 letras da palavra boi? Ó, começando com B, eu tenho esses dois aí. Começando com I, eu tenho esse aqui e esse aqui, né? Começando com O, eu tenho... Ou seja, com as letras da palavra boi, repare que são 3 letras, todas diferentes entre si, eu consigo fazer 6 anagramas. Ou seja, permutação de 3 elementos é a mesma coisa que fatorial de 3, que a gente viu que é, né? Não precisa escrever isso sempre, tá? Só para não perder o hábito aqui, é 6. Né? Outra forma de entender isso aqui, veja, estamos falando de permutações e permutações simples, tá? E eu estou usando anagramas aqui como exemplo, que é o que mais costuma acontecer. Veja só, todas as letras são diferentes, tá bom? O que é mais interessante da gente perceber aqui em permutações é que a gente sempre vai usar todas as letras. Tá? No próximo assunto, que são arranjos, a gente não vai usar todas as letras, a gente vai escolher algumas delas. Tá? Mas em permutações, quando a gente fala de permutações, a gente tem um número N de elementos, a gente usa todos esses N elementos. Então eu tenho permutação de N elementos. Como é que eu calculo a permutação simples, né? Que a gente só chama de permutação de N elementos? Eu faço fatorial de N. Tá? Vamos raciocinar isso aqui, ó. Eu tenho o quê? 3 letras, certo? Eu tenho 3 letras. Eu quero ver quantos anagramas eu consigo fazer. Eu tenho 3 letras, gente. Não tem repetição. É uma permutação simples. Então, para a primeira opção aqui, ó, para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? 3. Para a segunda letra, quantas possibilidades eu tenho? Só me restam 2, porque eu já usei uma aqui na primeira letra. E para a última letra, me restou uma. Por isso que fica essa ideia aí de fatorial de 3. Lembrando que isso aqui são possibilidades, tá? Então, ó, 3 possibilidades para a primeira letra, 2 possibilidades para a segunda letra, porque eu não posso usar o que eu já usei na primeira, e uma possibilidade para a última letra, fatorial de 3. Simples assim. Essa é a ideia de permutações, tá? Então, vamos ver se tem algum exercício aí. Não imagino nenhuma dificuldade. O exemplo que eu coloquei na apostila é um exemplo com 4 letras, né? Seria muito maior para eu escrever aqui, ó. Aqui eu fiz um exemplo com 3 letras, porque eu consegui descrever todas as possibilidades para vocês. Se vocês fizerem a mesma coisa aí com a palavra pato ou a palavra rato, né? Ou qualquer coisa do tipo, tem os livros são bem frescos, eles costumam usar a palavra amor. Vocês vão ver que tem 24 anagramas com a palavra amor. Né, da palavra amor, com as letras da palavra amor. Por exemplo, Roma, né, é um deles. O anagrama não precisa fazer sentido não, tá, gente? Por exemplo, outro anagrama aqui dessa mesma palavra, que não tem nenhum sentido, pelo menos não para mim, deixa eu ver, né?
né? Esses aí são outros anagramas da palavra. Não necessariamente tem que fazer sentido, tá? Mas a ideia é a mesma. Tá bem explicadinho aí, ok? E tá aí a definição da fórmula. Ah, tem que colocar esse númerozinho embaixo? Não necessariamente, tá? Vocês vão ver que não precisa se apegar à notação muito especificamente. Desde que você saiba e você deixe claro o que você está fazendo, né? É bom você separar. Aqui a gente vai ver quando a gente trabalhar as outras coisas, que são, principalmente, a gente está começando com permutações, depois a gente vai para arranjos e por último a gente vai terminar com combinações, tá? Então é bom que você deixe claro na resolução, se você não explicar tudo direitinho, pelo menos na notação, que você está trabalhando com um P de permutação, um A de arranjo, um C de combinação, tá? Se você vai colocar os elementos em cima ou embaixo, como vocês vão ver aí nas fórmulas, isso não para mim não tem muita importância, né? Mas seria bom se fosse possível para você mesmo conseguir entender o que você está fazendo na questão. Vamos resolver alguns exercícios que eu, por sinal, devia ter tentado resolver antes, que é para não passar vergonha aqui agora. Mas vamos lá. Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra prato? Nossa, que difícil. Veja. Questão 1. Palavra prato. Contei, animal. Prato. 5 letras, todas diferentes, até porque a gente está trabalhando em permutação simples. Como é que eu resolvo um negócio desse? Permutação de 5 elementos é igual fatorial, né, de 5, que é, não vou repetir aí o fatorial um por um, tá? 120. 4 vezes 3, 12. Não é 5. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60, 120. Bem tranquilo. Quantos anagramas da palavra cinema começam por C? Veja que aqui a gente já tem uma limitação, ó. Tem uma palavra cinema, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, todas diferentes entre si, ou seja, é uma permutação simples, tá bom? Só que veja, eu não quero mexer nessa primeira aqui, ela sempre vai ser a primeira, tá? O negócio aqui falhou. Bom, deixa aí. Então, me restam mesmo apenas 5 letras para permutar, ok? Então, quantos anagramas da palavra cinema vão começar pela letra C? Olha só, em vez de resolver aqui do mesmo, é a mesma coisa da primeira, tá? Sobraram 5 letras diferentes para fazer permutação entre elas, porque a primeira aqui, que é a letra C, já está definida. Então, vou fazer de outra forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui já está definida. Tá? Eu tinha 6 letras ao todas. Quantas letras eu posso colocar aqui na segunda posição? Eu tenho 5 letras na segunda posição. Quantas letras me restam para a terceira posição? Sobraram 4 letras. Das 6, eu já usei 2, sobraram 4. Né? Quantas letras aqui para a quarta posição? Olha, de 6 letras eu já usei 3. Então, me sobraram 3. 2, 1. A mesma coisa, ou seja, simples assim, tá? Vamos ver se a gente acha um exercício decente aí. Qual é o valor de n? Esse é só para fazer conta, tá? Então eu tenho permutação. Eu tenho uma permutação de n mais 2 elementos, ok? Sobre a permutação de n, e isso está dando 42. Isso aqui é só para você aprender a trabalhar com a notação. O que é uma permutação de n mais 2 elementos? Nada mais é do que n mais 2 fatorial, porque esta é a fórmula de permutação, né? Permutação de n a gente resolve calculando o fatorial de n, tá bom? O raciocínio ali é o mesmo, só que no lugar do n você tem n mais 2. Sobre a permutação de n, o que é uma permutação de n elementos? N fatorial. Isso dá 42. Como é que você vai resolver isso aí? Vamos simplificar o fatorial. Ó. Como é que eu resolvo isso? Fatorial de alguma coisa. Eu pego essa coisa, multiplico por ela menos 1. Então, n mais 2 menos 1 vai ficar n mais 1. Multiplico pelo próximo. Quem é o próximo? Tirando 1 ali, n. Opa, eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, tá? Por quê? Porque embaixo eu tenho fatorial de n, ó. Né? Então, esta multiplicação aqui, que foi o que sobrou, tem que dar 42. Fazendo as contas aí, eu tenho n ao quadrado mais n mais 2n mais 2 igual a 42. Vou passar tudo para o primeiro membro e
simplificar aqui, ó. Sobra n ao quadrado mais 3n. Bom, 2 menos 42 menos 40 igual a 0. Só resolver a equação do segundo grau. Bom, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pelo visto vai dar 169. A raiz de delta é igual a raiz de 169, que é 13. Então, menos n ali, ó. N vai ser o quê? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. N'. Menos 3 mais 13, 5. 5 dividido por 2... menos 3 mais 13, 10. 10 dividido por 2, 5. Né? N duas linhas. Menos 3 menos 13 vai dar menos 16. Menos 16 dividido por 2 vai dar menos 8. Lembre-se que pela definição de fatorial, ó, n, ele quer saber o valor de n. A questão pediu para vocês o valor de n. A gente não faz fatorial de número negativo. Portanto, n não pode ser negativo. Só resta que n, ou seja, n é igual a 5. Então, n é igual a 5. Ali na prática, a gente tem o quê? Ó? N mais 2, 7. Né? A gente tem a permutação de 7 dividido pela permutação de 5. E isso vai dar 42. Né? É fácil até tirar a prova aqui. Ó. 7 vezes 6 vezes 5 dividido por permutação de 5. 7 vezes 6, 42. Tá certinho. De quantas maneiras diferentes um casal com seus 3 filhos pode ocupar um sofá com 5 lugares, de modo que o casal fique sempre junto? Começou a ficar interessante, ó. De quantas maneiras diferentes um casal com seus 3 filhos? Então, ó, a gente tem lá pai, mãe, filho 1, filho 2, filho 3, tá? Pai, mãe, F1, F2, F3. Ou, como eu preferiria fazer, pai, mãe, filho A, filho B, filho C. Faz alguma diferença? Nenhuma. Tá? Como é que você vai chamar isso aí? O que você tem que entender é que você tem 5 elementos distintos. Ou seja, seria, preste atenção, seria uma permutação de 5 elementos. Só que olha a restrição que a questão colocou. De modo que o casal fique sempre junto, ou seja, essas duas aqui, ó, elas não podem se separar. Eu posso fazer, por exemplo, A, P, M, B, C, né? Seria uma permutação, seria um anagrama, considerando isso aí uma palavra, diferente, certo? Mas olha só, eu posso fazer A, M, P, B, C, e é uma composição diferente no sofá. Né? Então, primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: como esses dois aqui, ó, nesse tipo de caso, esses dois não podem se separar, é como se eles fossem uma letra só. Então, eu considero isso aí uma letra só. Tá? Eu posso chamar de X, posso deixar assim grandão, mas eu considerando isso aqui uma letra só, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, certo? Então, ó, como eu vou ter 4 elementos, veja, eu estou considerando isso aqui uma letra só, eu vou chamar de X. Né? Como eu tenho 4 elementos, quantas permutações eu tenho aqui? Então, permutação de 4 elementos. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24 permutações. Tá quase certo, tá quase certo. Por quê? Porque esse X aqui que a gente disse que era o PM, ele pode mudar. Para cada uma que eu fizer com este casal aqui junto nesta posição, eu tenho 2 alternativas. Ou o pai vem primeiro e a mãe depois, ou a mãe vem primeiro e o pai depois. Perceberam que aqui ele pode mudar 2 vezes? Então, na verdade, eu tenho 2 vezes, né, permutação de 4 elementos, porque essas 2 letras aqui também estão permutando entre si. Então, vai ficar
48 como resposta final. Eu acho que não é tão difícil de entender, espero ter sido claro. Imagino que vocês tenham entendido essa questão aí, tá? Espero que a última não seja muito complicada, porque eu nem me lembro de tê-la lido. Que som... 15 minutos. Essa aqui vai demorar mais uns 10 para responder. Tem uma explicação aí, tá? Não sei se todo mundo vai entender. Vou tentar responder isso aqui de uma forma não muito longa, mas acho que vai ser possível. Ó, que soma tem os números de 4 algarismos distintos formados por 2, 4, 6 e 8? Ó, então, por exemplo, um número é o 2, 4, 6 e 8. Né? Outro número é o 2, 4, 8, 6. Outro número é o 2... colocar aqui 6, 4 e 8. Distintos ele falou, né? 2, 6, 8, 4. 2, 8, 6, 4. 2, 8, 4, 6. Bom, isso aqui não é para vocês fazerem isso. É só para você perceber que mais cedo ou mais tarde, aí você pensa, qual é a pergunta? A pergunta não são quantos anagramas, é qual a soma de todos, né? Que soma tem os números de 4 algarismos distintos formados por 2, 4, 6 e 8. Ou seja, você vai pegar todos os anagramas possíveis, todas as permutações possíveis e vai somar todas. Aí eu não cheguei nem perto de fazer todas. Aí quantas são as permutações? São 4 elementos distintos. Quantas permutações possíveis? 24. Tá bom? 24. 24 permutações possíveis. Eu acho que não é difícil você perceber que o número 8 são 24 permutações possíveis. Certo? Né? Eu acho que não é difícil você perceber que o número 8 ele vai ser o último número exatamente 6 vezes. Né? O número 6 ele vai ser o último número quantas vezes? Exatamente 6 vezes. Né? Não tem nenhuma outra restrição aí na questão. Então vai ser permutação simples, pura e simplesmente um número, não restringiu para nada. Eu suponho, né, que cada número vai ocupar uma determinada posição, a mesma quantidade que os outros vão ocupar. Então, conseguem perceber que são 24 anagramas. 24 permutações, tá? O número 8 vai ocupar a última posição quantas vezes? 6, certo? Então, 6 vezes 8, ó, eu vou ter aqui 24 somas. Vou ter o 8 6 vezes, vou ter o 6 6 vezes, eu coloquei só 5 aqui. Vou ter o 4 6 vezes. E vou ter o 2 6 vezes. Né? E aí eu vou somar isso tudo. Só que, gente, eu só estou pensando aqui, né, no último número. Né? Por exemplo, esse número aqui podia ser 8, 6, 4, 2. Esse aqui podia ser o 8, 4, 6, 2. Esse aqui podia ser o 4. Enfim, vocês entenderam a lógica, né? Eu vou ter exatamente 6 números que terminam com 6. Ok? Quando completar todos os anagramas e eu somar aqui, ó, as unidades, eu vou ter somado o 8 6 vezes, o 6 6 vezes, o 4 6 vezes, e o 2 6 vezes. Só para manter aqui, né? Vai dar 48, vai dar 36, vai dar 24, vai dar 12. Se eu não me engano, essa soma aí vai dar 14, 18, 20, sobe 2. 6, 9, 11, 12. 120, tá? 120 só nas unidades, fica 0 e sobre 12, tá? Como é que eu vou fazer essa conta, professor? Repare. Um número de 4 algarismos,
ele tem aqui uma unidade, uma dezena, uma centena e uma unidade de milhar, tá? Unidade de milhar, ok? Veja só como é que eu consigo montar esse número, tá bom? Vou usar 1 para facilitar aqui a multiplicação, ó. Que número é esse? 1111. Eu não obtenho esse número pegando cada um aqui e somando com o outro. Ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1 daria 4. Ou seja, eu não consigo obter esse número somando dessa forma. Mas perceba que o número na unidade vale 1. Quanto é que vale esse 1 que está na dezena? Esse aqui vale 10. Tá? Ou seja, na dezena eu multiplico por 10. Né? Na centena, esse aqui vale 100. Eu multiplico por 100. Na unidade de milhar, esse aqui vale 1000, eu multiplico por 1000. Quando eu somo estes números aí, né, aí eu vou ter exatamente o meu 1111, tá? Então, no nosso caso aí, desse problema que a gente está vendo, repare, eu tenho milhar, centena, dezena, unidade. São 24 números, gente. A gente acabou de fazer a soma ali só das unidades, que eu fiz bem detalhadamente para ficar simples. A gente viu que isso aqui vai dar, quando eu somar todos os números, vai dar 120. 120 o quê? Unidades. Aqui na casa das dezenas, quando eu pegar todos aqueles 24 números aqui, ó, e somar, também vai dar 120. Só que o número que está na dezena, ele é multiplicado por 10. Então vai dar 1200. O número que está na centena também vai dar 120 quando eu somasse todos. Só que na centena a gente multiplica ele por 100. E aqui o mesmo raciocínio, né? Eu teria 124 números somando, aqueles números todos que a gente já sabe qual é, né? O 2, o 4, o 6 e o 8. Eu teria, na unidade de milhar, eu teria que multiplicar por 1000. Certo? Aí eu vou somar isso aí tudo. Ó. 120 mil mais 12 mil mais 1.200 mais 120. R$133.320. Bom, esse certamente foi o mais complicado. Talvez nem todo mundo conseguisse resolver aí, ó, fazendo, só lendo essa explicação, entender o que eu falei. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com, né, a montagem do número nesse sistema aqui, ó, que isso aqui é coisa bem primária. Isso aqui vocês devem ter visto lá antes da quarta série, talvez até na alfabetização, né? Unidade, dezena, centena, milhar, bababá, etc e tal. Enfim, mas essa lógica aí ajuda a resolver esse tipo de questão. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre permutações ou arranjos.